Paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um final de semana aí na presença do Pai, né? Eu não sei para vocês, mas aqui em casa teve paz. Glórias a Deus, né, meus irmãos? A paz que excede todo entendimento vem do Senhor, né? Como é bom estar na presença do Pai, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? E creio que Deus vai falar com você nesta noite de domingo, amém? Deus, ele sempre tem uma palavra para nós. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra onde vai reforçar a promessa que ele nos faz, né? Hoje, meus irmãos, nós passamos por várias provações, vários processos na presença de Deus. Hoje nós não podemos não estar entendendo nada, né? Porque Deus fala que vai abençoar, mas a vida dá uma descontrolada, né? Deus fala que vai curar a enfermidade, mas a dor não passa, a ferida não para de vazar, né, meus irmãos? Então hoje nós não estamos entendendo, tem muitos na presença de Deus que não está entendendo o porquê está passando pela dificuldade, pelo processo, né? Porque o processo de Deus não é fácil, é árduo, é duro de aguentar. Temos que ter paciência, temos que ter perseverança, né? E o mais importante de tudo é ter fé, né? E obedecer no meio da tribulação, né? Então, muitos hoje, meus irmãos, não está entendendo porque está na presença de Deus, está passando por certos problemas na vida, por certas adversidades. Se Deus já falou que ia abençoar, que ia transformar, que ia mudar a vida, né, de pessoas que está em seu redor, que você ora, que você intercede, mas você não está vendo nada acontecer, você está vendo um caminho duro, difícil, né, de vencer, né? Como não lembrar da história de José, né? Lá no Egito, né, meus irmãos? Ele teve sonhos, acabou falando para os seus irmãos, aonde seus irmãos já estava irado com ele, né? Porque ele era o xodó do pai, né, meus irmãos, de Jacó. Então, os irmãos já tinham uma certa raiva dele, né? Porque ele era o mais novo e o mais queridinho ali, né? De todos, né, meus irmãos? Depois teve outro, né, mais jovem do que ele, né? Então, meus irmãos, garanto para você que José, meus irmãos, é que é muita palavra, hoje eu li um pouquinho a mais. José, ele não entendeu nada depois que ele disse o sonho, né? Porque os seus irmãos jogaram ele numa cisterna, amém? Deixaram ele lá, depois resolveram entre si vendê-lo, né? Venderam ele como escravo. Ele foi parar numa terra que não era deles, né? No Egito. E até então, meus irmãos, ele não estava entendendo, né, o porquê do processo, né, meus irmãos? Sendo que ele servia ao Deus do pai dele, né? Ele era fiel ali na presença de Deus, né, meus irmãos? Mas nós vemos na história de José que ele, mesmo passando por tudo o que ele passou, pelo processo, né, de ser jogado na cisterna, de passar fome, de ser escravo, de ser vendido, né, meus irmãos, de ser acusado, né, pela mulher de Potifar, né, a hora que ele pensou que a vida dele ia melhorar, começar a melhorar, pois veio, né, a acusação, jogou ele na cadeia novamente, né, de escravo virou preso, né, meus irmãos? Então, José, mesmo sem entender,
o processo que ele estava passando, ele continuou fiel a quem? A Deus. Ele continuou fiel a Deus. Olha só. Olha que você vai entender a palavra que Deus quer te dizer nesta noite de domingo. Mesmo passando por adversidades na vida dele, sem ele entender, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé em Deus. E o que Deus quer falar para você hoje? Continue crendo naquele que você serve. Deus Pai Todo-Poderoso. Continue acreditando, mesmo que o seu cenário, a sua caminhada esteja dura, como a de José. Porque não foi fácil, meus irmãos, para José, e eu garanto para você, né? Não foi fácil. E para nós não vai ser diferente. Se nós queremos ser abençoados por Deus nessa terra, nós temos que aguentar o processo para viver o propósito de Deus. Porque aqui, na vida de José, havia um propósito de Deus na vida dele. E que propósito é esse? Que pela vida de José, que foi maltratado, que passou pelo caminho estreito, né, árduo até demais, foi escravo, foi preso, para ele ser o salvador de toda a sua família. Você pegou aí o que o Espírito Santo quer lhe dizer? Que você não está passando por todos esses problemas na sua vida sem um propósito. Amém? Ou é para chegar na terra prometida e ser abençoado, para que Deus venha abençoar todos aqueles que estão em sua volta, porque é isso que Deus faz. Ele não faz uma benção só para mim, só para você. Quando Ele te coloca você num processo, você pode ter certeza que é grande a benção, que vai abranger muita gente que está em sua volta. Amém, meus irmãos? Deus manda eu te dizer, aguenta o processo. Aguenta o processo que muitos, através do seu testemunho, amém? De perseverança, de fé, de paciência no Senhor, você vai trazer muitas almas para os caminhos do Senhor. Você vai ganhar almas para Deus com o seu testemunho. Além disso, a bênção que está para chegar na sua vida vai abranger, vai atingir pessoas que estão à sua volta. Porque Deus não faz coisas só para nós. Ele sempre aumenta para abranger, para pegar pessoas que estão em nossa volta. Amém, meus irmãos? Deus, Ele manda eu te dizer que Ele sabe o que está fazendo. Amém? Apenas creia e continue. Seja perseverante como José foi. José não reclamava de estar indo ser escravo e não largou da presença do Pai e fugiu da aparência do mal. Amém? Glórias a Deus. A palavra de hoje se encontra em Gênesis 45, versículo 4 em diante. Amém? Em Gênesis 45, versículo 4 em diante. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha só, presta atenção na palavra. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para a conservação da vossa sucessão na terra,
para vos preservar a vida por um grande livramento. Amém. Meus irmãos, Deus, ele sabe o que faz. Basta nós crer. Basta nós continuar perseverando nos caminhos dele, mesmo sem entender o que está acontecendo. Amém. Aqui José tinha um propósito de salvar toda a sua família. E ele, sem saber, ele suportou o processo. Ele perseverou na presença de Deus. E ele conseguiu a vitória. Ele conseguiu não só para ele, mas ele conseguiu preservar toda a família dele e os outros do acampamento de seu pai. Ele foi o pivô do sustento de toda a sua família. Deus manda eu te dizer, aguenta o processo para que você venha viver o propósito. Como José, ele viveu o propósito e ali se alegrou. E outra, meus irmãos, se nós parar para analisar aqui, Deus, ele sabe quem escolhe, porque era para José, né, ficar com muita ira, muita raiva dos seus irmãos, porque fizeram ele trilhar um caminho árduo, um caminho duro de escravo, de prisão, por causa dos seus irmãos, por causa da ira deles. Mas não, meus irmãos. José tinha um coração de Deus, um coração perdoador, um coração que soube reconhecer que ele passou pelo processo, não pelos seus irmãos. Seus irmãos não tinham culpa, mas sim porque era projeto de Deus, era plano de Deus que ele seguisse ali. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Olha que Deus está falando para você hoje. Você não entende o processo que você está passando na presença de Deus. Deus fala para você que vai te abençoar, Deus fala para você que vai te curar, Deus fala para você que vai mudar a sua vida financeira, familiar, e você está vendo tudo ao contrário. O que Deus manda eu te dizer é continua, porque a sua bênção está logo ali, logo na frente. Pare de olhar para trás, porque para trás não tem bênção, porque Jesus, ele fica na nossa frente, ele está no nosso futuro, ele está lá adiante, lá no nosso presente. Amém, meus irmãos? Aliás, né, ele está no nosso presente e ele está no nosso futuro, né? Amém, meus irmãos? Você está entendendo a mensagem de Deus? Ele sabe quem escolhe. Ele sabe que você tem forças. Basta você não desistir e continuar orando, buscando a Deus, porque a força nossa, meus irmãos, para vencer batalhas, para vencer o processo e viver o propósito, vem de Deus. Meus irmãos, Deus, ele dá todas as armas para nós vencer. Nós só não vencemos se nós não quiser. Amém, meus irmãos? Basta nós fazer nossa parte, porque a parte de Deus ele faz. Deus, ele enche nós de perseverança, ele enche nós de coragem, ele enche nós de fé, de confiança. Ele nos dá todas as armas que nós precisamos. Ele nos pega pelas mãos, levanta quando nós estamos caídos. Meus irmãos, é Deus que peleja por nós, não é nós mesmos. Eu mesmo, eu só cheguei até aqui, meus irmãos, e a minha perna está aqui comigo inteira. Por quê? Foi minha força? Não, meus irmãos. Foi Deus que estava comigo, me levantando quando eu queria desistir, me animando quando eu perdia a esperança. É Deus, meus irmãos, que nos... Deus, ele coloca nós na prova e ele mesmo dá as armas para nós vencer. Só não vence na presença de Deus quem não quer. Quem não quer compromisso com o Pai. Amém, meus irmãos? E Deus manda eu te dizer que você vai vencer. Você vai chegar onde Deus quer que você chega.
E pelo seu testemunho você vai salvar muitos que estão em sua volta. Meus irmãos, eu sou muito grato a Deus, amém, por essa palavra, porque eu recebo, eu tomo posse. Eu fico muito feliz que Deus usou o problema que Ele permitiu na minha vida acontecer, amém, meus irmãos, para vir dar forças àqueles que não têm. Meus irmãos, eu também não tinha forças, mas eu perseverei em oração. Por isso que eu aguentei chegar até aqui. E é a mesma coisa que você vai fazer. Você que Deus falou que vai te entregar uma promessa, que vai trazer bênção, mas você olha para os lados, o seu cenário está tudo ao contrário da palavra. Amém? Para que você não venha desistir, para que você não venha perder sua fé, você tem que persistir na oração, buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus está trazendo coisas grandes para pessoas que estão no propósito, que não desistiu, que não negou o nome dele, que está ali com pouca força, mas está caminhando, sem entender nada, porque está na presença de Deus e passando por tanta tribulação. Oh meu Deus, o que vai acontecer, meu Pai, comigo? Né? É assim que a gente fica, né? Ô Senhor, eu estou desagradando o Senhor. Não, meus irmãos, você não está andando errado com Deus. Isso é o propósito, amém? Você tem que aguentar o processo para viver o propósito. E quando o propósito de Deus é grande na nossa vida, que vai abranger pessoas em nossa volta, pessoas da nossa família, nós vamos suportar muita coisa, meus irmãos. E é pesado, não é leve não. Amém, meus irmãos? Mas aqui, aí José entendeu o porquê ele teve que sair da terra, né, dele. Ele precisou ser vendido, jogado na externa, precisou passar pelo processo. Para quê, meus irmãos? Aqui no final, ele reconheceu que tudo foi Deus. Ele não ficou com raiva dos seus irmãos, porque nós não podemos ficar com raiva de pessoas em nossa volta. Amém? Que fala mal de nós, que nos inventa calúnia de nós, que vive no nosso passado, sendo que Deus já tirou nós de lá. Né? Nós não precisamos ficar com raiva deles, porque isso eles estão sendo usados pelo inimigo. Amém? Muitas das vezes é o inimigo, muitas das vezes é Deus permitindo. Amém? Para que cumpra o propósito na sua vida lá na frente. Amém, meus irmãos? Então não fique com raiva de ninguém que se levanta contra você enquanto você está precisando, pessoas não te ajudam. Porque, ó, meus irmãos, eu passei por um momento na minha vida cruel. Olha, cruel de dor, cruel de dificuldade financeira, que o meu dinheiro não dava para nada, eu não sabia onde eu enfiava o dinheiro, pois uma vez pediram o apartamento para mim, eu não sabia onde ir, não tinha casa para alugar, não achava, trancou tudo as portas, virou um bolo de neve, meus irmãos. E pessoas que tinham condições em minha volta não me ajudou. Amém? E eu tô com raiva deles? Não, meus irmãos, porque eu sei que tudo faz parte do processo que Deus colocou na minha vida. Amém? Eles não têm culpa, porque muitas das vezes é Deus que não deixa a pessoa nos ajudar. Por quê? Porque senão aquela pessoa que nos ajuda vai falar assim, quando você estiver lá em cima, na vitória, ela vai falar assim, tá lá porque eu ajudei. Então Deus não deixa essas pessoas nos ajudar. Por causa disso, porque a glória é dele. A honra é dele, não é dos outros. E ele não deixa ninguém pegar. A glória é dele. Amém, meus irmãos? Então não fique com raiva, porque muitas vezes pessoas têm condições de te ajudar e não te ajudam. Eu não sei para que é essa palavra, mas tem endereço certo. E você fica com raiva. Poxa, a pessoa está comendo lá carne, está fazendo churrasco e não pode me ajudar. A hora que falta o arroz, falta o feijão, não tem dinheiro para pagar a luz. Não fique com raiva, porque Deus vai providenciar na sua vida, na sua casa, na sua família, e não faltará nada na sua vida, você pode ter certeza, porque Deus, Ele honra aqueles que honram Ele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O Espírito Santo está falando com alguém aqui.
que está com raiva, né? Porque pessoas estão fazendo churrasco e não te ajudam sabendo que você precisa, né? Meus irmãos, e é assim mesmo. Mas não fique com raiva, amém? Porque nossa luta não é contra a carne, amém? E nem o sangue, mas sim contra potestades malignas, né? E muitas vezes não é Satanás, tá? Que está usando a pessoa para fechar a mão em seu favor. Muitas das vezes é o próprio Deus que não deixa essas pessoas nos ajudar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, lembre-se de uma coisa. Tudo que você está passando hoje está cooperando para o seu bem lá na frente. E não só a você vai ser beneficiado com o processo que você vive hoje, mas também pessoas que você ama, que está em sua volta. Amém? Continue firme como José. José, mesmo sem entender, continuou na presença de Deus. Continuou tendo fé em Deus e continuou obedecendo a Deus. Amém? Glórias a Deus. Essa é a palavra para você nesta noite de domingo. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na doce paz de Cristo Jesus. Amém? Que Deus venha nos abençoar com a noite tranquila, um sono restaurador, né, meus irmãos? Para que segunda-feira, essa semana que inicia, nós venha estar firme e forte na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.